necessário que nós estejamos sabendo como o nosso inimigo Satanás tem agido para tragar a quem quer que possa, né? A Bíblia fala que Satanás nos últimos tempos se fará em espírito de luz, enganará muito e, se possível, até os salvos. Então nós precisamos estar abrindo os nossos olhos para as coisas, a forma em que ele age, sutilmente. Já falei várias vezes e repito, ele não vai chegar para nós aqui com um rabão, com um chifrão bem grande, pegando fogo, saindo fumaça, e falar: eu sou o Satanás, quer passear comigo? Quer sair comigo? Ele não vai fazer isso, amados. Não fará isso. Ele vai chegar da forma que ele fica nos vigiando também. Ele fica ao nosso derredor, como um leão, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Por quê? Porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Então ele não pode atacar diretamente. Mas aqueles que ele não pode atacar, ele fica jogando dardos inflamados, né? É o disque-disque, são os programas de televisão. Esse mês nós vamos ser bombardeados, ou já estamos sendo bombardeados, com programas, filmes de terror, desenhos de terror para criança, tá? Até os desenhos tradicionais mais antigos, eles estão sendo mudados para desenhos de terror. Para quê? Para que nós possamos passar da maravilhosa luz a qual nós andamos para a época das trevas. A era das trevas é uma transformação da luz para as trevas. Jesus quer levar-nos para a maravilhosa luz. Jesus quer levar-nos para a sua maravilhosa luz. Satanás quer tirar-nos da luz e levar-nos para as trevas mais profundas, e nós às vezes não atentamos para isso. Vamos abrir ainda a Bíblia no livro de 2 Reis, o capítulo 21. Eu estarei lendo todo o livro ainda, todo o capítulo, para que nós possamos também estar esclarecendo algo a respeito da palavra de Deus, sabendo ou aprendendo o quanto Deus abomina a questão da bruxaria, seja ela boazinha ou seja ela ruinzinha, tá bom? Deus abomina, Deus detesta, tá? Então nós precisamos estar atentos ao que nós estamos consumindo, como nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. O povo de Deus precisa procurar andar na luz, tá? Então nós, como servos do Senhor, precisamos procurar andar na luz, para que o nosso Deus, que é luz, se agrade de cada um de nós. Amém? Então, vamos ler o verso. Vamos ler só. Pode ser. Até o 18, aliás. Bom, 21. 2 Reis, capítulo 21, de 1 a 18, que diz o seguinte: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Efsibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Então, lá onde nós lemos, a Bíblia nos diz que o Senhor lançou eles fora dos seus olhos. Viram? As nações pagãs, os ímpios, Deus lançou eles de diante deles. Mas aqui, o rei Manassés fez o contrário. Olha só, fez o que era mal, o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a abominação dos gentios, que o Senhor desterrara, mandou para fora de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, que seu pai tinha destruído, e levantou os altares de Baal, e fez um bosque, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. Exército dos céus é um deus que eles inventaram lá, pode ser os anjos,
para que fossem adorados. Tá? E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito em Jerusalém: porém, meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os atos da casa do Senhor, e até fez passar seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais, não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que tenho ordenado, conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Então, a condição de Deus continuar habitando no templo que havia sido construído por Salomão, era eles continuarem adorando a Deus, vivendo para Deus, fazendo a vontade de Deus. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo o fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus, que antes dele foram até também a Judá, fez pecar com seus ídolos. Por isso assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, e a limpa e a vira sobre a sua face, e desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao mais dos anos de Manassés, e tudo quanto fez, mas e ao seu pecado que pecou, porventura, não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá? E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim de sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Só para frisar mais uma coisa: Amon reinou 2 anos só, e foi morto por seus servos. Então, meus amados irmãos, os nossos atos, eu falei há poucos minutos atrás sobre responsabilidade. Tá? Cada um de nós tem a sua responsabilidade. Cada um de nós é responsável pelos seus atos e pelas suas decisões. E quando a Bíblia diz: aquilo que plantares, isso também ceifarás. E o interessante, amados irmãos, que ainda nessa vida, muitas coisas que fazemos nesta terra, não vão pagar no céu só não, ou no céu, no inferno só não, dependendo do sendo feito, né? No inferno ou no céu. Mas muitas coisas nós começaremos a pagar ainda nesta terra. E a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, quando ele fala sobre mais escultura, né? Êxodo 20, acho que é o verso 3 ou 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem na terra, nem debaixo das águas da terra, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela e nem as adorarás, porque eu sou teu Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem.
e faço misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, meus amados irmãos, nós vimos que Ezequias foi um rei que procurou fazer a vontade de Deus. Deus acrescentou 15 anos, né? Ele ia morrer. Deus acrescentou 15 anos e prosperou muito a ele. Mas depois que ele mostrou, inclusive, todo o seu ouro, o que ele tinha de riqueza no seu reino, veio Isaías e falou: um dia virá um povo de longe e levará toda essa terra, tudo, pessoas, filhos, filhas, levará para a sua terra. E Manassés foi, o filho de Ezequias, foi aquele que mais colaborou para que Deus fizesse isso. E por misericórdia de Ezequias, porque Ezequias deixou tudo preparado para Manassés, ele ainda conseguiu reinar 55 anos, só pela bondade de Deus na vida de Ezequias e porque Ezequias tinha feito em Judá, viu? Então, meus amados irmãos, nós precisamos ficar atentos ao que Deus fala ao nosso coração, né? E sobre Manassés era mais ou menos isso que eu ia falar. Agora nós queremos entrar no assunto do que acontece nos dias de hoje, né? Sobre o Halloween, né? A bruxaria, podemos dizer assim, seja ela Wicca, como é chamada hoje, a bruxaria boazinha, ou seja ela lá, aquilo que o pessoal faz aí, que é totalmente mal para os outros, que é fazer trabalho, seja lá onde for, aqui na cachoeira, onde for, para a morte, para desfazer casamento, para um monte de coisa, tá? Então, meus amados irmãos, o Evangelho, ele é muito simples. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás, tá bom? Ou você faz a vontade de Deus, ou faz a vontade de Satanás. Se você não estiver com Deus, se você não estiver obedecendo a Deus, se você não estiver fazendo a vontade de Deus, se você não estiver amando o seu irmão, se você não estiver perdoando o seu irmão, você estará fazendo a vontade de Satanás. É simples assim, tá? Agora, não é fácil, é claro, porque o perdão, então, meus irmãos, como é difícil perdoar. Até porque o perdão não é um sentimento, ele tem que ser uma decisão tua. Eu decidi perdoar, e ponto final. Mas pastor, aconteceu isso, me ofendeu, me bateu, me fez, me maltratou. Tem que decidir perdoar. Agora, o seu sentimento, Deus vai tratar ele. Basta você decidir. Basta que eu decida perdoar o meu irmão, viver com ele uma vida realmente na presença do Senhor. Porque até a convivência entre nós é difícil. Cada um de nós tem um pensamento. Cada cabeça, uma sentença. Ou seja, uma decisão. Às vezes, até casamento, né? A dois é difícil. Imagina 150, 200, 300 pessoas, né? Então nós precisamos estar aprendendo a viver em união, segundo a vontade de Deus. Amados irmãos, o Halloween, ele surgiu na Idade Média, no norte da Inglaterra, mais ou menos, que o povo daquela época, eles decidiram. Tinha a época da colheita, que era mais ou menos em outubro, e essa a metade do ano para eles, a parte da escuridão começava em outubro, né? Por quê? Porque outubro, para nós aqui, fica mais claro, tá? Para nós aqui, nós temos mais sol a partir de outubro, novembro, dezembro, né? Por queimado, bronzeado, muito bom. Para eles lá, fica mais escuro, porque o sol vai para o outro lado da terra, ou melhor, a terra, né, vira o outro lado, que é o nosso lado aqui, para o sol, e lá para o norte da Inglaterra, começa, né, em Europa, então, começa a ficar escuro. Então eles passaram a chamar essa época da escuridão. E nós, seres humanos, associamos todas as coisas, já que a época da escuridão
essa transição, que seria do dia 31 de outubro até o dia 2 de novembro, mais ou menos, eles começaram a acreditar que era a época em que abria-se um portal, né, entre a terra e o inferno, para a sua ideia, né? Um portal entre a terra e o inferno, e tanto os mortos saíam, como alguns vivos se perdiam na escuridão, né? E os mortos que saíam ficavam vagando por aí, né? Walking Dead e tal, entendeu aí? Então, meus amados irmãos, eles começaram a crer dessa forma e eles começaram a tentar acalmar os mortos e começaram a jogar leite na sepultura. É claro que a bruxaria sempre existiu, né? Os bruxos aproveitavam e aproveitam no dia de hoje o que é escuro, o que é sujo, o que é apagado. Por que o rock and roll? Por que o rock and roll prefere roupas escuras? Por que eles procuram roupas escuras? A gente precisa, tá, ficar atento a determinadas coisas, entendeu? Os mais jovens aí, fiquem atentos a algumas coisas. Tudo nessa vida tem uma finalidade, tudo nessa vida tem um porquê, tá? Nós sempre adoraremos alguém. O homem foi feito para adorar a Deus, mas ele foi feito com inteligência. Ele escolhe adorar a Deus ou adorar a Satanás, né? Quando adora a Deus, adora em espírito e verdade. Às vezes ele pensa estar adorando a Deus, como muitos de nós aqui no passado, que vivíamos pensando que estávamos adorando a Deus, mas estávamos fazendo a vontade de Satanás. Satanás procura imitar tudo que é de Deus. Só que, talvez alguns não saibam, Satanás era um anjo de luz, era Lúcifer, mas ele quis tomar pela inveja, frutos da carne, né? Inveja, malícia, maledicência. Fiquem atentos aos seus lábios, tá? Então Satanás, ele tentou tomar o trono de Deus. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, né, não adianta esconder nada de Deus, onisciente, onipresente, onipotente, ele ficou sabendo que Satanás estava tentando tomar o trono de Deus e arremessou ele, né, para baixo, para fora do céu. E desde então ele já está condenado, porque quando Jesus morreu, Jesus venceu a morte, venceu o inferno, mas destinou o lago de fogo para Satanás e os seus demônios. Então, amados irmãos, vamos fazer uma oração breve, tá? Senhor Deus, olha comigo. Eu esqueci seu nome. Qual é o nome? É Júlio, né? Júlio, olha comigo então. Senhor Jesus, olha, Júlio, eu sou tua. Me ajuda a trilhar o seu caminho, a fazer a sua vontade. Me guarda, Senhor Jesus. Eu sou tua. Em nome de Jesus, que todo mal saia da minha vida. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor Jesus, e me guarda. E me guarda todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. Tá bom? Agora vai se sentar. Bom? Obrigado, Deus abençoe. Então, meus amados irmãos, sempre que orar, ponham ela para orar, que ela vai parar de cair. Então, meus amados irmãos, nós precisamos estar atentos, porque Deus nos fez com inteligência e com sabedoria, e nós precisamos adorar a Deus com sabedoria. Nós precisamos adorar a Deus com sabedoria. E como eu falei, Satanás tenta imitar tudo o que Deus fez. Então, os bruxos que existiam e aqueles que foram surgindo, eles começaram a inventar coisas, né? Nessa crença deles, eles acreditavam que quando os mortos vinham à sua casa e pediam alguma coisa a você,
Pediam sangue, pediam criança, pediam não sei o que, pediam comida, né? E você não desse, ele amaldiçoava a sua casa e você era amaldiçoado a partir de então. Aí o que Satanás fez? Transferiu isso para as crianças. Por quê? Quem vai negar alguma coisa a criança? É difícil, né? Mas o que criança vai na sua casa? Como é que é? Gostosuras ou travessuras. Satanás fazia isso. Ou melhor, os bruxos acreditavam nisso. Que através dos mortos, né, eles faziam ou comiam gostosuras, senão eles faziam travessuras na casa, nas nossas casas, né? Mas então Satanás transferiu isso para as crianças. Por quê? Porque eles vêm em nome de Satanás, sem que eles mesmos saibam, tá? Eles vêm em nome de Satanás, tá bom? Mesmo que você não creia em Satanás, aquelas crianças que vêm na sua casa pedir gostosuras ou eu te dou travessuras, tá? Eles vêm em nome de Satanás, não vêm em nome de Jesus, não. Então, por quê? Porque é a face inocente. Já falei, Satanás não vai aparecer de rabão, de chifrão, nem saindo fumaça, tá? Ele vai aparecer na criança, na mulher linda, no garotão bacana, naquele carro lindo que passa de babá. É isso que Satanás vai fazer com quem der crédito a ele, tá? Então nós precisamos estar atentos, tá? Naquela facilidade, na roupa alto, tá bom? É um negócio que entra fácil, gato net gato, telefone gato, tudo gato que você imaginar, Satanás está ali, tá bom? Não é que o gato seja Satanás, mas o espírito de Satanás está voltado em fazer essas coisas. O 171 é um tipo de demônio que se aposta dessas pessoas que permitem serem 171, tá bom? Aí ali ele entra na droga, na bebida e tal. Quando ele vai virar o quê? Cavalo e mula de Satanás, né? Drogado, largado, jogado. Aí é mole. Entrou nessa fase, ele chuta a família, chuta o emprego, chuta qualquer coisa. Mas por quê? Porque no início entrou fácil. Entrou um dinheirinho fácil, entrou um negocinho fácil qualquer, entrou uma facilidade, uma promoção fácil, em troca de alguma coisa, do corpo, ou de um dinheirinho. Amados irmãos, quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas pastor, não é nada demais a criança brincar, fazer o folclore na escola, né? Todas essas festas de folclore, tá? O Guarapira, uma coisa assim, né? É tudo voltado para Satanás. Embora pareça brincadeira. Videogame. Preste atenção nos seus filhos quando estiverem no tal do videogame. E alguns de nós adultos, tá? Porque nós entramos por esse caminho e viramos escravos. Um polvo. Alguém sabe o que é o polvo? O polvo é um monte de fezes, para você que não sabia, tá bom? Você perde seu tempo, um tempão lá, brincando, dando roupinha, sustentando a um pedaço de fezes. Tá legal? Fiquem atentos, porque Satanás ele vai entrar assim nas nossas casas, tá? Exclua o seu corpo. Tem um negócio que é até interessante. É um diabão correndo atrás do cara o tempo todo. O cara fica doido, sai correndo. Quantos de nós joga aqui o tempo todo? Nós correndo do diabo. O crente, lá está o crente correndo do diabo. O crente pula o trem, pula para lá, passa para cá. O crente correndo do diabo. Pode isso, irmão. Tá? E eu quero até alertar ainda aqueles que ainda consultam horóscopos. Tá bom? Fiquem atentos. Você não precisa de horóscopo, é tudo enganação. Tá bom? Tem até uma música que fala sobre a cigana que leu a minha mão, não sei o quê, e me enganou. Acorda, crente. Acorda, tá bom? Não deixe seu filho ir para a festa bíblica, botar fantasia, que ali é coisa demoníaca, tá? Festa junina, banho também não é oferecida para Deus, tá? Porque a Bíblia fala que eu li, Êxodo, eu falei, né? Capítulo 20, não farás para ti nenhuma semelhança. Eu não estou falando da foto da sua carteira, não, de trabalho, não, nem da sua carteira de. Estou falando de semelhança. A gente faz uma semelhança. Não é de Jesus. Deus não gosta
Deus não quer isso. Deus não precisa disso. João capítulo 4, Jesus falando à mulher samaritana: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Tá bom? Eu sei que a verdade é muito difícil de falar e algumas pessoas têm sofrido por falar a verdade. Tome cuidado, procure sempre falar a verdade. Tá bom? É claro, até a verdade tem um momento certo de falar, porque às vezes vira falta de educação e nós precisamos aprender a falar a verdade no momento certo. Exemplo: tem uma revelação para o irmão na igreja, aí eu viro aqui no púlpito e falo a vida do irmão, as besteiras que o irmão tem feito e tal. Não, irmão, é verdade? É, mas eu tenho que chegar, chamar o irmão no canto: olha, Deus está falando para você tomar vergonha na cara, parar de prostituir, parar de adulterar, parar de saidinha, parar de papapá. Amém? Então a gente tem que ter sabedoria. A gente não pode escandalizar a pessoa no meio do público. Verdade tem momento e tem lugar para ser dito. Que nós possamos aprender. E você, servo do Senhor, não deixe seu filho dançar folclore, dançar para evangelizar, dançar para não sei o quê, botar roupa de não sei o quê. Fala com o seu pastor, fala com o irmão, uma irmã mais experiente, pergunta a ele, irmão, é certo isso? O que você acha? Nós estamos aqui, amados. Eu tenho prazer quando cada um de vocês me faz uma pergunta, tá bom? Então não fique dando mole para Satanás, não. Vamos fazer a obra de Deus com sinceridade, com um coração contrito, lançando-se aos pés do Senhor, para que os seus pedidos, as suas necessidades sejam feitas por esse Deus Todo-Poderoso que quer mais te abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, já passamos para o nosso horário. Irmão Marcelo, por favor, venha para o Senhor.